Módulo 7, customizações. Então nesse módulo agora nós vamos fazer algumas customizações dentro da estrutura do Nagios, como alterar o layout dele, a parte de menus, alterar algumas páginas, editar aí alguns arquivos. Eu vou customizar também aí a parte do mapa, deixar personalizado ali os ícones, deixar de uma forma organizada também o mapa. Então esse aqui na verdade é um princípio aí de inúmeras customizações que você pode fazer. Essas customizações incluem até editar o próprio fonte da estrutura do Nagios mesmo, tá? O código é aberto, você pode melhorar e compartilhar isso com outras pessoas também. Então vamos começar aqui pela estrutura do mapa. Por padrão, quando você começa a cadastrar os hosts, ele começa a montar esse mapa. E se ele não tiver configurado, se não tiver identificado aqui os ícones, né, ele vai ficar com a exclamação aqui em todos os hosts que você cadastrar. Agora você imagina se tiver, sei lá, 50, 60 hosts aí cadastrados e tudo com a interrogação, aí não vai ficar legal. Então é bacana aí customizar isso daí, tá? Então por padrão eu vou entrar aqui, ó, a gente já está aqui no mapa, né, em map aqui. Ele já mostra aqui só o Debian que tem o ícone. Aqui em Linux eu não tenho nada, tenho uma interrogação. E aqui também, que é o Win 2012. A gente vai mudar esses ícones aí. Como eu faço isso? Vamos lá então. Vou entrar na apresentação aqui, ó. A gente vai entrar dentro do diretório principal, né, onde são armazenadas essas imagens aí do Nagios, né, esses ícones. Eu já tenho aqui preparado os ícones .zip, onde já tem várias imagens como modelo aí, como exemplo, para você manipular. Você pode também criar suas próprias imagens, isso não é problema nenhum. Só basta colocar aí ou em PNG ou em GIF, como você quiser aí para que sejam exibidas. E ele vai mostrar ali normalmente, tá? Então a gente vai descompactar o arquivo e vai começar o processo de configuração. Bom, então cd usr share nagios htdocs images logos base. Entrei no diretório, tem várias imagens aqui, ó, vários PNG aqui, JPEG, GIF, enfim, tudo que foi imagem. Agora a gente vai fazer o download desses ícones que eu já deixei lá no site. Então wget http www.marcoshenrique.com /livro /nagios /ícones.zip. Feito o download, um zip -q, que é o modo quit aqui, modo silencioso, ícones. Então tá lá. Então um diretório ícones aqui. Bom, aqui são todas as imagens que eu tenho aqui da estrutura, tá? Então agora eu posso mover esses ícones aqui para dentro do diretório base e utilizar aí sem problema nenhum. Então tem aqui o Windows XP, o Windows 8, o Windows 2008, enfim, eu posso colocar o que eu quiser aqui, o Windows 2012, o que você quiser fazer aqui, vai ficar bacana, tá? Então só vou movimentar aqui, ó, MV, né? Movimentar todos esses arquivos para o diretório acima, que é o base aqui. Bom, feito isso, o diretório aqui já ficou vazio, então tá tudo aqui, tá? Então agora eu vou utilizar. Para isso, eu preciso configurar um arquivo dentro do Nagios que é responsável por nomear essas imagens e começar a montar o mapa. Vamos para o próximo aqui, ó, configurando os ícones para o grupo de host. Então, procedimento. Em etc nagios 3 confd, edite o arquivo ht-info_nagios2 cfg. E insira os nomes dos grupos seguidos das descrições e do nome do arquivo da imagem. Restart o Nagios, automaticamente vai ter que ser exibido lá, tá? Então, vamos configurar. Aqui já está o modelo de configuração, ó. Eu estou definindo a imagem windows.png para o grupo o Windows e a imagem linux.png para o grupo Linux. Se eu criar um grupo switch, por exemplo, roteador, enfim, eu tenho que adicionar
mesma linha aqui, a mesma estrutura, e eu tenho que criar um grupo mesmo chamado suítes ou roteadores, enfim, tá? Então eu tenho que montar essa estrutura, senão a imagem não é exibida. A gente vai fazer isso na prática aqui, vai ficar mais claro. Voltar aqui no Nagios então, vamos entrar lá no arquivo etc, Nagios 3, confd. Eu já tenho um arquivo aqui, ó, ht-info_nagios 2, vou editar aqui. A linha de comentário eu vou até apagar aqui, não tem por que utilizar. 8yy, vou colar aqui e vou colar aqui também, letra P. Esse grupo aqui, que está definido como Debian, eu vou colocar aqui que é o Windows. A descrição para esse grupo eu vou colocar servidores Windows. Esse base aqui é exatamente onde está a imagem, eu vou colocar aqui o Windows. Quando eu passar o mouse no ícone, ele vai ter que exibir um texto. Eu posso colocar aqui servidores Windows também. Aqui a imagem também, Windows. E esse GD2, que seria a estrutura do mapa lá, que é aquele interrogação, eu vou colocar o PNG, windows.png. A mesma coisa eu faço aqui, porém para o grupo Linux. Linux, servidores Linux. Aqui eu coloco Linux, servidores Linux, Linux e linux.png. Feito isso, saio e salvo, restarto o Nagios, restart. Agora eu vou acessar o mapa, já tem que aparecer os ícones lá. Então, ó, acessar o mapa, já aparece o ícone aqui do Windows, o do Debian está aqui e o do Linux está aqui. Muito simples, muito fácil. O que é interessante também, a hora que eu clicar aqui em Services ou em Host, esses ícones também vão aparecer lá. Ó. Tá vendo? Já começa a identificar todos os itens aqui. Ó. Você começa a ter uma noção de fato aí do que você tem de Linux ou Windows. Ou se eu clicar, ele também aparece aqui, ó, o ícone, e quando eu passo o mouse a descrição do que é. Muito prático, extremamente funcional quando esse mapa tiver maior, tá? Bom, dando continuidade aqui na apresentação, ó, chegamos a esse resultado. Agora aparece no mapa os ícones correspondentes aos grupos, tudo correto. Agora a gente vai alterar a interface do Nagios, realmente personalizar aqui essa interface, ó. Então esse menu aqui, essa estrutura do Nagios aqui, a gente vai mudar esse layout aqui, tá? Então, só para definir, esse arquivo site.php é os menus, é esse aqui, ó, é esse painel aqui, esse primeiro frame, vamos dizer assim. Esse aqui é o main.php, que é onde tem toda essa estrutura, esse logotipo, ou seja, você pode mudar todo esse conteúdo ou colocar outras coisas aqui também. E o responsável para abrir essas duas páginas aqui em conjunto, né, que é o responsável pelo frame, é o index.php, que é esse arquivo principal, tá? Então, é exatamente o arquivo que a gente vai mudar. Eu também já tenho um layout pronto. Você pode mudar também, você pode customizar, personalizar e criar o seu em PHP, né? Toda a estrutura em HTML, colocar JavaScript ou Ajax, enfim. Fazer de tudo aí que você precisar aí, colocar telas de autenticação aqui interna, dá para fazer muita coisa, tá? Então, a gente vai entrar no diretório no htdocs, da mesma forma que a gente fez aqui no processo de imagens. Vou fazer o download da interface e a gente começa a customização. Vamos lá. cd, usr, share. Entra aqui, beleza. É exatamente aqui que a gente vai baixar aí, né, toda a interface, tá?
wget http www.marcoshenrique.com/livro /najos interface -web.zip. Ok, fiz aí o download. Agora vou descompactar um zip -q, interface, acessar aqui a interface. Então vamos lá, mv *.php, ou seja, eu vou pegar todos os arquivos PHP que tem aqui e vou colocar no diretório anterior, que é o htdocs. Feito isso, eu vou movimentar também o diretório png. Ok, entro dentro do diretório JS, que eu tenho um diretório igual, né? Ó, mv *, eu vou entrar no diretório interface e vou entrar no diretório JS que está lá. Ou seja, fiz toda a alteração que eu precisava. Dessa forma, basta eu acessar o Nagios novamente e toda a alteração já vai ter ocorrido. Então, eu não preciso restartar o Nagios, fazer nada. É só vir aqui e atualizar a página. Ó, mantive esse main aqui, eu poderia trocar essa página aqui sem problema. Só mantive e coloquei um outro layout aqui. Só isso, ó. Customizei, deixei com, vamos dizer assim, uma cara mais moderna aqui. Traduzi para o português. Tá, ó. Relatório. Tá tudo aqui, ó. Mesma coisa. Ó, não mudou nada. Tá? Só eu adicionei aqui também a parte de dashboard. Ó, que aí você tem que configurar aqui também para colocar o IP do servidor, porque senão ele também não vai saber, mas é um link direto que está apontando. Aqui está como 10.10.10.10, você tem que colocar o IP aqui do seu servidor. Eu vou voltar aqui dentro do htdocs para você ver o arquivo aqui que a gente vai fazer a alteração. Ó, dentro de interfaces aqui, eu tenho um arquivo de instruções. Ó. E aqui dentro eu falo que na linha 6 aqui, no arquivo site.php, você tem que alterar o endereço. Aqui o IP do servidor Nagios está o 10.10.10.10. Então você só sai aqui, eu não preciso mais desse diretório, interfaces aqui web, ele não tem relação nenhuma, até porque eu já substituí os arquivos. Eu entro nesse site.php, que é esse arquivo aqui, e altero aqui, ó, pelo IP do meu servidor. 192.168.1.120. Saio e salvo. Eu só atualizo a página aqui novamente. Quando eu clicar em dashboard, ele já vai aparecer para mim. Se tiver qualquer host, qualquer serviço aqui com algum problema, ele já vai exibir aqui. Então é um grande diferencial essa estrutura aqui, tá? Bom, voltando aqui na apresentação, esse é o novo layout então, que a gente apresentou, tudo correto. Agora eu entro aqui num item bem interessante, que é o Parents. O Parents é um parâmetro que define o host principal. Então, neste exemplo, estamos informando que o host nomeado como router está acima do host Win 2012. É uma forma visual de organizar o mapa. Procedimento: edite o arquivo Win 2012 e insira o parâmetro Parents e Router. O que acontece? Para você colocar esse host aqui, né, como parents aqui, imagina uma estrutura do switch mesmo. Você vai colocar um switch, ou no caso o roteador, e você vai ligar hosts que estão abaixo dele. Então, se ele estiver indisponível, automaticamente é muito provável que os outros hosts abaixo dele serão afetados. Então, é dessa forma que você começa a organizar o mapa, né, quando você vai tendo vários hosts. Para isso, a gente vai precisar cadastrar o host novo, colocar aí a questão de um monitoramento, ou fazer uma checagem de ping, uma coisa simples que seja, criar um grupo para ele, fazer todo o processo que nós fizemos até agora, para colocar esse host para funcionar, para que ele seja o host principal e abaixo dele esteja o host Win 2012. Então, vou repetir o processo todo aqui agora, até do que a gente aprendeu até agora,
para fixar também e cadastrar esse host novo aí. Então vamos lá, a gente finaliza esse módulo exatamente fazendo essas configurações. Eu vou criar um diretório aqui, que é roteadores, por exemplo, mkdir roteadores. Vou entrar aqui em roteadores. Não tenho nada, eu teria que criar esse arquivo do zero. Para isso, eu vou copiar, na verdade, a referência que eu tenho aqui de servidores, que é o Win 2012 aqui. Vou copiar para cá, copiei o arquivo, está aqui, ó. Vou renomear esse arquivo para router.cfg. Vou editar esse router aqui. Vou fazer a substituição, né? Win 2012 por router, para colocar o nome, a letra G. Beleza, alterei tudo. O IP aqui eu vou colocar, que é o gateway aqui, ó, final 1. Vou colocar aqui, ó, roteador. Vou deixar somente a checagem de ping e todo o resto eu vou apagar. Só para exemplificar aqui. Feito isso, estou aqui com o meu roteador, fazendo a checagem de ping normal. Agora eu preciso atribuí-lo a um grupo também. Então, vir host group. Vou criar um grupo aqui, ó. Roteadores. Um grupo aqui. Roteadores. Poderia ser suítes também, que fosse, tá? Só um exemplo mesmo. Então está configurado o grupo e está configurado o host. Ok? Perfeito. Outro item que eu tenho que não posso esquecer é a imagem. Definir uma imagem para ele, assim como nós definimos lá para o outro. O nome do grupo que a gente criou. Roteadores. As informações aqui, ó, roteadores. Router.png. Roteadores. Router.png. E router.png. Feito isso, está pronto. Vou restartar o Nagios. Restartado o Nagios, sem problema nenhum, tudo funcionando, tudo ok. Vamos certificar que ele está começando a monitorar esse host. Está aqui, ó. Então, no mapa, ele já apareceu aqui, já está pingando esse host, então está tudo certo. Agora eu preciso colocar ele como parents aqui de qualquer host que eu quiser. Então, eu configuro aqui no Win 2012 o router como parents. Como eu faço isso? etc nagios 3 confd servidores, edito Win 2012. Aqui antes das chaves aqui, eu coloco lá parents e coloco o nome do host no qual eu quero que seja o parents aqui. No caso é o router. Saio e salvo. Restarto ou reload o Nagios. E no mapa ele já vai fazer a alteração. E assim você vai alterando toda a estrutura do Nagios e customizando como você quiser. Tá? Eu vou até dar um outro exemplo prático aqui. Ó, vamos supor que eu estou dentro do Linux aqui. Ó. Quero que o Linux também esteja lá. Ó. Pronto. Saí, salvei. Vamos lá. Olha lá. Ele também foi para lá. Então você começa a montar todo o mapa dessa forma. Tá? E por aí vai. Aí não tem limites aí para configurar. Tá? Vou só voltar aqui
para a gente seguir exatamente o mesmo modelo aqui da apresentação. Prontinho. Então, dessa forma, nós finalizamos o módulo 7, que são as customizações aí referentes ao Nagios, o que é possível fazer ou não, mudança de layout, customização do mapa. Então agora vamos para o módulo 8, que são dicas importantes aí que vai agregar ainda mais no processo de monitoramento. Vamos lá.